When the waves E aí, com as 2 aulas que você assistiu por último, já aprendeu a fazer feitiço, macumba, bruxaria, magia negra? E você viu as 4 dimensões: feitiço verbal, feitiço mental, antifraterno e a bruxaria e magia negra em si, na parte prática nesse sentido. Há muito temos falado que feitiço, na frase simbólica, tirando os rituais práticos, é quando eu te dou pequenas espetadas. Falo encostado, maldizendo a sua vida. Macumba, eu já faço algo mais elaborado. Além de pequenas espetadas, eu já levo a coisa um pouco mais a sério, caluniando-te, difamando-te e assim por diante. E vai mais além, a bruxaria, além de fazer tudo isso, eu já desejo a sua morte mesmo, que você se prejudique profundamente. E disse que a magia negra seria a encomenda da total destruição. E você lembra também, quando dissemos com Ramatiz, que a pior magia negra é a fofoca, a inveja para nós outros. É nesse sentido que vamos continuar a nossa aula de hoje, falando um tanto mais a respeito destas perturbações morais e físicas, porque a magia mental, você viu como é. Está na ponta da língua aí de como se faz e para quem a faz. E assim a magia verbal, a antifraterna, a bruxaria ou a magia negra. Mas nós queremos te ofertar, mostrando essas realidades, o antídoto para não cair mais nessas armadilhas, ou se já caímos, delas sairmos. Quem amorosamente nos conduz até vocês é a Aline Gonçalves. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência. A vocês, netespectadores, corações solidários e fraternos, empresas e emissoras parceiras, em nome do Cristo, em nome de Deus, a nossa eterna gratidão. Então, como falamos, prejudicar o outro é prejudicar a si mesmo. Já falamos isso incansavelmente. Esta e a próxima live ainda vai mostrar os aspectos do câncer nas expressões kármicas. A partir daí, aí já vem a parte melhor, que é a profilaxia. Então nós vimos as origens, os aspectos, aí vamos para a profilaxia
mais diretamente o processo da cura, embora tenhamos mostrado desde o princípio os mecanismos da cura. Nós estamos na série O Sublime Viandante, na qual o pensamento de Ramatiz é que hoje somos pequenos aprendizes e amanhã seremos magos siderais. Falamos várias vezes que o espírito é a soma de todas as nossas vivências, a alma é apenas uma diminuta fração, tudo que fazemos cá reflete lá e tudo que acontece lá reflete cá também. O nome real da série é O Sublime Viandante, que é Ramatiz, e o Mago Sideral, que nos tornaremos. 25ª parte da série como um todo. Aí já fizemos 8 partes das origens do câncer, começando com os aspectos na 8ª parte. Agora já estamos na 2ª parte, falando desses aspectos kármicos do câncer. O nome real do capítulo 21, na realidade, é esse: aspectos do câncer em sua manifestação kármica. Sempre lembramos da aula anterior e às vezes mostramos algumas imagens. Hoje não sei se tem imagens, no próximo teremos. O câncer em sua essência mórbida poderia ser denominado o karma do prejuízo ao semelhante, pela magia mental, verbal, antifraterna e a magia prática mesmo, magia negra, bruxaria. Como consequência de um fluido nocivo elaborado durante as atitudes e ações antifraternas e essas outras frequências que mencionamos. Então, não só as antifraternas. Então, imagina o que é fraternidade. É união, no qual eu e tu, eu e vós, somos um. O que é contrário à união? Desunião. Então, atitudes antifraternas é aquela que eu prego ou causo a desunião nas criaturas e no contexto. A magia verbal e mental e a bruxaria e a magia negra na parte prática. Então, o câncer não é apenas o karma daqueles que foram os instrumentos ou agentes do enfeitiçamento ou magia negra contra o semelhante. Não é só isso. Às vezes, o feiticeiro ou o magista são os menos culpados disso, porque a sua ação nefasta é praticada a pedido ou sobre o comando de outras vontades mais despóticas, déspotas e cruéis. Bem mais do que quem está praticando, que na maioria das vezes não sabe sequer a dimensão daquilo que está fazendo. Não estamos defendendo, ele faz parte também e responderá proporcionalmente. Então, mesmo no vosso mundo, há leis que punem severamente todos os agentes criminosos, como os seus autores e mandatários intelectuais. Então, quem praticou o roubo, quem o aliciou para fazê-lo. Então, quem encomendou o produto roubado. Então, todos serão responsabilizados de acordo com as determinações dessas leis. Em outro capítulo desta obra, já explicamos que o feitiço, na realidade, isso que nós fizemos a introdução, abrange todo o prejuízo que parta, que comece de um ponto qualquer ou um campo de ação humana, seja mental, verbal, antifraterna, bruxaria ou magia negra, qualquer prejuízo que essas
5 dimensões possa causar. Então, prejuízo psicobiofísico, moral e espiritual também. Vou tomar água e vamos começar o nosso estudo. Então, aspectos do câncer em sua manifestação kármica. Podeis explicar-nos mais claramente essa colheita kármica no caso do câncer? Perguntou Hercílio Maes. Referimo-nos ao fato de que a patogênese do câncer exerce adstrita às mínimas causas criadas pelo espírito no passado. O seu acometimento corresponde à soma dos males físicos ou morais cometidos. Então, ele está referindo ao fato de que a patogênese do câncer, ela exerce o seu mecanismo e fica atrelada quando nós exercitamos o feitiço mental, verbal, antifraterno, bruxaria ou magia negra. Nós estamos ficando amarrados às mínimas causas criadas por nós em nosso passado recente ou remoto. E o seu acometimento, quando esse acontecimento correspondente chegar até nós, ele chega baseado na soma dos malefícios físicos ou morais cometidos. E nós acrescentamos psicobiofísicos, morais e espirituais. Aí a matemática divina, a lei de compensação, vai nos compensar pela magia branca, pela magia do bem, ou nos responsabilizar pela magia negra ou pelas magias, para mim todas elas são magias negras, mental, verbal, antifraterna e a prática. Então classificamos em 4. Magia mental, que é negra também, verbal, que também é negra, antifraterna, que também é negra, e a parte prática, que a gente chama de bruxaria, ou ritual da magia negra em si. Mas são 4 dimensões: mental, verbal, antifraterna e prática. Daí, pois, a diversidade das tumorações de câncer, os tipos de órgão e sistemas que ele ataca, assim como a época ou a idade em que se manifesta. Então, vou imaginar que eu falei da tua vida. O que eu usei para falar da tua vida? A minha língua. Magia verbal. Onde você pensa que eu possa ser acometido pelo câncer? Se eu usei a fala para te ferir. Então, aí você já sabe qual época, mais ou menos na época que eu cometi o desatino. Principalmente na sua idade, quando eu lhe prejudiquei, serei prejudicado mais ou menos na idade que eu te lesei. E se foi outros mecanismos que eu usei para fazer isso, então, de acordo com a fúria com que fiz, fígado, dependendo de como a lesão te pegou, sistema linfático. Eu pensei que eu estava destruindo, porque quando baixei a sua vibração, o seu sistema imune foi lá embaixo. E agora é o meu sistema imune, o sistema linfático, que está sendo atacado, o quartel-general do sistema imunológico. Ou, se eu te asfixiei com essas situações, sistema respiratório. Dependendo do que eu coloquei no seu alimento, sistema digestório, e aí você vai imaginando por aí. Então, daí, pois, a diversidade das tumorações de câncer.
que pode ser, né, os tipos de órgãos comprometidos diretamente ou sistemas, se eu comprometi diretamente o seu sistema respiratório, digestório, sanguíneo, que ele vai atacar. Porque quando fiz isso contigo, ou, isso é uma suposição, quando fiz com alguém, foi a mim que eu lesei. Então, são os meus equipamentos que estão lesados na mesma dimensão que eu direcionei. Então, assim como a época que eu pratiquei, principalmente da idade de quem foi prejudicado, ou a idade, será a idade, né, que vai ser manifestada. Então, nessa época, nessa idade semelhante. Por isso que, dependendo da situação, nós podemos já no ventre já sofrer as consequências. Se eu fiz com a tua alimentação, com a alimentação dos teus filhos. E agora, quando a minha amada mãezinha traz um alimento para dentro do seu universo para nutrir-me como feto, eu estou recebendo as mesmas energias deletérias para gestar o meu próprio corpo, e às vezes já nasço com um decreto, com a fatalidade de desencarnar pela leucemia, por outros tipos cancerígenos. No entanto, sobre a justiça e o rigor da lei kármica, o que semeou maior cota de ilusões e desenganos no passado, também terá que colhê-los posteriormente sobre a equanimidade, a igualdade da lei, de que a cada um será dado conforme as suas obras. Então, conforme a liberdade no plantio, agora a responsabilidade na colheita. Então, no entanto, sobre a justiça e o rigor da lei kármica, dentro da lei cósmica, que é a lei de justiça, a cada um conforme suas obras, o que semeamos a cota de maior ilusão, desengano, ou ilusões e desenganos, também, de acordo com a semeadura, vamos colhê-los, porque agora a lei não nos convida a colhê-los, ela nos obriga a colhê-los. E onde está a lei? Essa está em nossa consciência, porque nós gravamos a lei quando praticamos a violação da lei. Porque nós violamos uma lei e guardamos a violência da lei em nossa consciência. E agora eu preciso gravar a outra face da lei, a obediência à própria lei. E posteriormente, sobre esta justiça equânime, não tem ninguém melhor do que ninguém, a cada um será dado conforme as suas obras, suas escolhas, suas semeaduras, seus plantios, seus cultivos e agora as suas colheitas. Daí o motivo porque o expurgo cancerígeno tanto pode acontecer na idade adulta como na juventude ou na velhice. Vai depender de quando eu pratiquei e com quem foi praticado. E varia também a forma de sua manifestação de acordo com o que foi feito. Eclodindo em alguns de chofre, sem aviso, uma velocidade espantosa, sem probabilidade de qualquer socorro desses que acontece inesperadamente, sem probabilidade de qualquer socorro. Às vezes aparece com uma semana já dizimam nosso corpo. Enquanto no outro o faz lentamente. Aqui normalmente a magia negra. Então a bruxaria e magia negra, a parte prática. E aqui, nos outros casos, a magia verbal, que é mais leve, a magia mental, que é mais leve, a verbal, que é mais grave, a antifraterna, mais grave ainda.
mas esse aqui que não tem, às vezes, a menor possibilidade de corrigir o rumo, normalmente é a bruxaria, a magia negra, a parte prática mesmo. E em zonas facilmente operáveis, esses que acontecem pela magia mental, verbal e antifraterna, ou então sob a forma de tumores benignos, que às vezes até se confundem com outras moléstias de menor ofensividade. Então pode ser algo grave, né, essa manifestação cancerígena desse expurgo, dependendo da idade, na juventude, na idade adulta, né, na juventude ou na velhice, ou até na idade infantil, infanto-juvenil, e varia também a forma de sua manifestação. Então vai eclodir em algumas situações, né, como um raio destruidor, sem probabilidade de qualquer socorro. Às vezes tem um diagnóstico hoje, semana que vem já encerrou o caso sem a menor condição de reparo. Enquanto noutros acontece lentamente, nas situações mais leves, que a gente vai minando as resistências gradativamente. E em zonas facilmente operáveis, nesses casos mais leves, da magia mental, verbal ou até antifraterna, depende do desastre que eu causei na vida do outro. Mesmo a magia mental, um pensamento fere mais do que uma bala. A magia verbal, uma vez disparada a palavra, segundo Kardec, ninguém mais muda a direção. Ou a antifraterna, que eu posso, pela difamação, destruir totalmente a vida de alguém. Então isso pode, mesmo nessas magias, a Matias está lembrando, pode também acontecer que não tem a menor chance de sairmos. Então, sobre a forma de tumores benignos pode aparecer, então é mais fácil sair da situação. Às vezes até confundem com outras moléstias de menor ofensividade. No caso de muitas pessoas que nos conhecem fisicamente, fala, como que você passou por esses processos? Você teve isto? Isto para a medicina acadêmica, mas aquilo para a medicina espiritual. Para a medicina acadêmica foi classificado com algo, né, de menor ofensividade, parecia tumores benignos, mas na realidade não era. E hoje, como nós estamos vendo, é detectável o câncer pelo nosso comportamento mental, verbal, antifraterno e etc. Então é fácil para quem já passou por isso fisicamente e está tentando prevenir espiritualmente sair dessas situações. Então, eis porque o câncer também ataca a criança ainda no berço ou em sua adolescência, fazendo-a peregrinar bastante cedo pelos consultórios médicos e hospitais, para curtir dores e angústias ou mutilar-se pelas operações preventivas. Doutra feita, a moléstia surge insidiosamente na moça ou no jovem belíssimo. Insidioso é traiçoeiro. Então, traiçoeiramente pega a moça e o jovem, que tem formas belíssimas, e os deforma. Às vezes rico e entusiastas pela vida, e ainda o deforma na face, fazendo-o sofrer as maiores amarguras e humilhações atrozes. Atrozes, cruel, desumano. Se gostou do dicionário que a gente está colocando, dê aí o seu comentário, faça aí o seu comentário para a gente ver se continua assim ou se melhora. Então, eis porque no câncer também, eis porque o câncer também ataca a criança ainda no berço, às vezes no ventre.
ou em sua adolescência. Pode já nascer com o problema, dependendo, já identifica o problema de deformação no ventre e fazendo-a peregrinar desde cedo ou até desde a gestação pelos consultórios médicos e hospitais buscando a solução da problemática. E às vezes essas situações nos levam a dores e angústias dilacerantes e a mutilar-nos pelas operações preventivas, achando que tirando um pedaço resolve-se a situação. Então, de outra feita, a moléstia surge traiçoeiramente na moça ou no jovem, belíssimo, tanto a moça quanto o jovem, na aparência física e de forma traiçoeira, e ainda esse jovem, esta jovem, ricos e entusiastas pela vida, e ainda, além de aparecer, deformam-lhes a face, fazendo-os sofrer as maiores amarguras e humilhações, é falta de água que faz a língua enroscar, atrozes, que são cruéis e desumanas essas humilhações. No nosso caso, vimos todo o nosso corpo carcomido, dentes caindo, a estrutura desmanchando literalmente. Era bem, se não tínhamos consciências, humilhantes. Se temos consciência, compreendemos que são processos purificadores e não mais sofremos essas amarguras nem essas humilhações. Deixa pelos outros que nos julgam, que nos criticam, que nos sentem repugnantes, sentir tais coisas. Do contrário, às vezes agravamos a nossa situação nessas humilhações, nessas amarguras. Sem dúvida, é mais intensa a amargura das criaturas que apresentam tumorações cancerígenas na face ou ofensas nos órgãos dos sentidos físicos, fazendo-as preocupar-se para não repugnar ou chocar o próximo, enquanto a prova se torna mais suave para aqueles em que o câncer só afeta os órgãos ou sistemas velados à visão pública. Então, não aparece aqui no entorno. Então, sem dúvida, é mais intensa a amargura das criaturas que apresentam tumorações cancerosas na face, deformando a nossa face, ou ofendendo os nossos órgãos dos sentidos. Dependendo do local do tumor, conhecemos uma criança que ela ficou cega. Dependendo do local do tumor, ficamos surdos. Dependendo do local do tumor, na coluna, por exemplo, podemos ficar paraplégico, tetraplégico, perder toda a sensibilidade. Então, vai afetando os nossos órgãos no sentido, vai ofender esses setores. Fazendo-nos, nós que estamos passando pela situação, preocupar-se para não repugnar ou chocar o próximo com as situações quando elas são expostas, porque às vezes, dependendo da situação, pode eclodir de dentro para fora, afetando a audição, e como nós passamos por um processo ainda como criança, que a infecção parecia uma infecção dentária que virou uma tumoração que explodiu pelo ouvido, vazou aqui fora. Não íamos ao dentista, não tínhamos nem o hábito de escovar os dentes, não nos ensinaram isso, não tínhamos nem com que também comprar escova e a pasta, e chegou um determinado grau desta infecção com aparência de uma infecção dentária, como nós passamos por um outro processo
de uma aparente infecção no implante, onde nosso rosto ficou desse tamanho em 3 dias, e houve a destruição da estrutura óssea da mandíbula de 2 centímetros, nós perdemos 18 milímetros em 3 dias, mais ou menos. Então é bem espantoso. Poderia ter cortado a mandíbula e às vezes caído. Quem sabe esse processo que passamos lá atrás não era para repetir. Creio que ficou um resquício suficiente para lembrar, poderia ter sido muito pior. E a lesão foi reconstruída por reconstruir a causa, porque sem a mudança da causa não desaparecem os efeitos. Então, enquanto a prova também se torna mais suave para aqueles que o câncer só afeta os órgãos ou sistemas velados à visão pública. Então, está acontecendo em meu corpo, mas não aparece nada externamente, que pode ser pulmonar, linfático, fígado, alguma coisa. Fora, aparentemente, está tudo bem, então não causamos maiores desconfortos, repugnas para quem está conosco naquele momento, convivendo direto ou indiretamente. No primeiro caso, a prova cancerígena ainda apresenta um aspecto emotivo mais cruel e de recrudescência no seu sofrimento moral. Recrudescência. Uma reincidência mais intensa, mais devastador, que vai reaparecer ou apresentar. Passei nesta vida, volta na vida seguinte com a mesma coisa. Ensejando recalques, que representa repressão, cerceamento e frustração. Aí eu vou ficando recalcado, quer dizer, eu vou reprimindo certas situações, manifestações, cerceando-me ou frustrando-me, ou complexo de frustrações, recalques ou frustrações, que na realidade quase são sinônimos, porque isso ou aquilo, além das dores propriamente físicas na situação. Então, no primeiro caso, qual o primeiro caso? Então, nós vimos a parte exposta, externa, e a parte interna. Então, no primeiro caso, aquilo que nós ficamos exposto, deforma a nossa face e assim por diante. Então, a prova cancerígena ainda apresenta o aspecto emotivo mais cruel de todos e de recrudescência, de mais intensidade no seu sofrimento moral. Porque além das dores físicas, as dores morais, por estar passando por aquela situação e a pessoa, às vezes, fazendo chacota com a nossa aparência. A gente chama isso de dores morais serem, nesse sentido, recebidos com repugna, com afaste-se de mim. Então, ensejando recalques, que aí eu vou me reprimindo, não quero sair em público, cerceio as minhas oportunidades de relacionamento e fico frustrado por não ter conseguido fazer o que era possível fazer. Ou complexo de frustração, além das dores propriamente ditas físicas. As dores propriamente físicas, além de sentir as dores físicas, estas dores morais da recrudescência dos recalques. Mas, ainda neste caso, a lei funciona com absoluta equanimidade, igualdade justa, pois aquele que, além das dores físicas do câncer, ainda deve curtir as dores morais ou as frustrações emotivas durante a afecção cancerígena, também colhe a soma exata das horas que empregou no passado em prejuízo do próximo, provocando sucessivas amarguras,
frustrações, desenganos e vicissitudes que são sofrimentos ao seu semelhante. Então agora estamos frustrados, cerceados, reprimidos, porque fizemos algo semelhante com o nosso semelhante lá atrás. Fizemos algo semelhante com o nosso próximo, para não ficar redundante. Mas, ainda neste caso, Câncer expondo-nos ou escondidinho, a lei funciona com absoluta equanimidade, justa igualdade, pois aquele que, além das dores físicas do câncer, está sentindo as dores físicas porque pode não estar exposto, ainda deve curtir as dores morais ou as frustrações emotivas durante a afecção cancerígena. Aqui pode não estar exposta, mas às vezes eu não tenho forças, dependendo da situação, para ir na festa que você me convidou. Não quero que você saiba que eu estou doentinho, mas eu quero ir, mas não tenho ânimo. Fico frustrado porque não pude ir, não pude fazer o que era possível. Também colhe a soma exata das horas que empregou no passado em prejuízo do próximo. Como que foi essas horas? Na magia mental, verbal, antifraterna e na magia prática. Então, provocando sucessivas amarguras. Então, agora eu vou sofrer as amarguras durante o tempo que eu fiz o outro sofrer. Vou ficar frustrado ou alimentar, viver essas frustrações na mesma medida que fiz ou levei os mecanismos para frustrar o outro. E assim, os desenganos, vou vivenciá-los de acordo com os desenganos que eu causei. E as vicissitudes é como se eu triturasse você, remontasse você, isso são vicissitudes. Kardec fala das vicissitudes que passam os átomos. Aglutinação, desintegração, reintegração. Então, é sofrimentos atrozes ao seu semelhante. Então, sofrimentos de variada ordem, essas vicissitudes. Salvo se eu reconheço as situações e, vigilante desde o princípio, já mudo as minhas veredas, o meu rumo, o meu prumo, e aí nesse caso o amor cobre a multidão de pecados. Mas vamos ver, não é só porque eu disfarço um bem que na realidade não existe, isso não vai ajudar em quase nada, como nós vamos ver daqui a pouco. Só porque eu finjo que mudei, isso não resolve. Faço uma negociata com Deus, como eu fiz com Nossa Senhora. É uma coisa maluca, absurda, mas um dos processos foi no meu sistema muscular, que travou, infeccionou toda a musculatura do corpo quando eu fazia artes marciais. Tive a coragem de levar a faixa do Karatê na Igreja Aparecida do Norte e tentar braganhar com Nossa Senhora. Assisti a missa toda de joelhos, só feri os meus joelhinhos. Acho que ela nem olhou para a minha pessoa, de tão burrinha, de tão grosseira que era a proposta. Proposta de mudança real mesmo, nada. Era apenas uma barganha. Cura o meu corpo e nem sei o que prometi. Com certeza foi algumas cestas básicas, porque eu fiquei anos da minha vida, tudo que eu ganhava doava cesta básica. Eu acho que tentei pagar, mas não resolveu não. Depois a sopa e etc, tudo nessa barganha e não funcionou comigo não. Poderias explicar-nos mais claramente esta soma de horas mal empregadas no passado, que ainda acrescentam amarguras morais às dores
físicas provocadas pelo câncer? Suponde um espírito que já viveu 20 existências carnais na Terra, nas quais praticou várias ações que causaram inúmeras aflições aos seus semelhantes. Então imagina esse ser. Se tiver difícil de imaginar, olhe para ele. Só olhar para nós, você imagina esse ser, mesmo aqui na Terra. Várias existências andando na contramão. Imaginou? Somando todas as horas em que ele praticou gestos e atitudes de ingratidões, indiferenças, descasos, negativas, quando você me pede uma coisa, eu posso e nego só pelo prazer de negar. As negativas não é de energias negativas, é de eu negar aquilo que você me pediu. Decepções ou calúnias e sofrimentos físicos causados ao semelhante, suponde agora que atinja a 3.000 horas de antifraternismo, de desunião que eu semeei. Imaginou? Nem precisa ir muito longe, não tem muito o que dizer. Então, somando todas as horas que eu pratiquei, o que eu pratiquei? Ingratidões, indiferenças. A indiferença mata mais do que se você xingar a pessoa. Ser indiferente fere mais do que você ir lá e falar um monte de besteira para a pessoa. Os descasos, as negativas, além de fazer descaso, e ainda as negações daquilo que posso fazer. Consciente que na questão 642 do Livro dos Espíritos, me parece que na 976, ou lá mais para o fim, tem outra questão que repete: eu sofro pelo mal que eu fiz, fruto da minha ignorância, pelo bem que eu deixei de fazer. Outro mecanismo. Pelo mal que eu não fiz, mas sou causa voluntária, insuflei alguém a fazer. E a quarta, pelo mal que resulta do bem que deixei de fazer. Eu poderia ter te dado um prato de comida, negativas, neguei, e você morreu na próxima esquina. Então, o mal que resulta do bem que eu deixei de fazer. Podia, mas não fiz. Sofro basicamente por esses 4 motivos. Algo que eu faço, e o mal que faço, eu faço a mim mesmo, pela ignorância. O bem que eu deixei de fazer, não fiz, mas insuflei o outro a fazer. Poderia ter feito e não fiz, e a resultante levou a esse desastre que eu disse. Decepções, e ainda, além de tudo isso, das decepções que eu causei, caluniei, difamei e sofrimentos físicos causados ao semelhante. E vamos supor agora, eu gastei 3.000 horas praticando o antifraternismo na magia mental, verbal, antifraterna e a magia prática. 3.000 horas. Tornando-se necessária a retificação desses desvios condenados pela lei kármica e provocados voluntariamente pelo Espírito, porque ninguém me obrigou a fazer, que se serviu do melhor em detrimento alheio. Para mim, eu quis o melhor, em prejuízo de você. A sua prova consiste em viver todos os atos, atitudes mentais e expressões verbais que porventura tenha exercitado prejudicialmente a outro. Agora, a colheita. Então, tornando-se necessária a retificação desses desvios condenados perante a lei kármica e provocados voluntariamente por mim. Então, agora eu tenho que corrigir isso. Como que vou corrigir? Eu me servir do melhor, em prejuízo
do que eu poderia ter deixado para você, mas subi pisando em você. Então eu poderia ter dividido com você, ou ter praticado o sacro ofício, doado a uma multidão e às vezes ficado sem nada, mas muitos foram beneficiados. Sacro ofício é quando eu sacrifico algo egoisticamente para mim em prol de muitos. E aqui no caso, sacrifício, que é o que eu fiz. Sacrifiquei você ou muitos em favor somente de mim. Então, quis o melhor para mim em detrimento dos outros. E agora a minha prova consiste em viver todos os atos, só que agora na outra ponta. Agora eu vou sofrer todas as consequências. E não só os meus atos, a parte prática, magia prática. Atitudes mentais, magia verbal. Expressões, magia mental. Expressões verbais, magia verbal. Antifraterna, que porventura eu tenha exercido ou exercitado prejudicialmente para o meu semelhante, seja ele qual for. Reino mineral, vegetal, animal, pré-humano, humano, todos são meus semelhantes. Em consequência, desde que tenha reencarnado para retificar todos os deslizes cometidos nas 20 existências, no total de 3.000 horas de faltas praticadas contra a lei, não há dúvida de que, além de suas dores físicas inerentes à descida das toxinas do perispírito para o corpo, sofrendo a presença do câncer, também há de viver até pagar o último ceitil, o último pontinho, correspondente às amarguras semelhadas noutros lugares. Alhures, noutro lugar. Alhures, noutro lugar, noutro momento, noutra época. Então, em consequência das minhas 3.000 horas de desatinos, desde que eu tenha reencarnado para retificar esses deslizes cometidos nestas 20 existências, no meu caso, na Terra, tenho mais ou menos 8.000 anos de histórias, e nas últimas encarnações é que eu estou tomando prumo das minhas faltas praticadas, porque eu violei a lei e eu pratiquei contra a lei. Não foi contra fulano ou ciclano. A lei vai me obrigar a passar pela mesma situação que eu fiz o outro passar. O outro que eu prejudiquei pode ter me perdoado e já está no reino dos céus. Mas a lei me cria o cenário semelhante, com seres semelhante ao que eu era, agora para ferir-me da mesma forma que eu feri. Com o mesmo ferro que fere, será ferido. E não há dúvida de que, além das minhas dores físicas inerentes à descida das toxinas do meu perispírito para o corpo, as dores dilacerantes, além disso, também eu vou viver até purificar, limpar o último pontinho da magia mental, verbal, antifraterna e prática, correspondente às amarguras semeadas alhures. No mundo, nem precisa falar do mineral, vegetal, animal, pré-humano e humano, porque tem muitos reinos antes. Desde a matéria mental determinante ou antes dela, eu já comecei a violentar o elemental que era a força criadora, transformando-o em destruidora. Está aí mais uma aula feita com muito amor para você. Foi mais curtinho, não foi? Então não se choque com todas essas informações. São reais. Às vezes dói,
A gente bate e depois assopra. Você pode ver que eu vou batendo e assoprando. E é fácil eu falar para vocês, então eu me colocando no lugar, porque já passei e lembro. Não sei se ainda tem coisa debaixo do tapete. Espero que a cada atitude nobre, sendo que o amor cobre a multidão de pecados, cessando a causa, desaparecerão os efeitos. Hoje já não tem mais esta ferocidade como se fosse a lei de Moisés ao pé da letra. Jesus trouxe novas informações, que o amor cobre a multidão de pecados, para orarmos pelos que nos perseguem e caluniam, fazer o bem a quem nos deseja o mal e amar quem nos odeia, já são antídotos. Então a gente pode aliviar em muito esta expurgação, como Leon Denis nos ensina, no domínio mental. A fúria, o desejo de fofocar, de caluniar, de difamar, de julgar, de condenar, vem e eu seguro, domo a fera no plano mental, às vezes dilacero o meu corpo físico de dor, não tem a enfermidade em si, mas tem a chamada fibromialgia, esclerose múltipla, Parkinson. Tudo isso são manifestações cancerígenas. Alzheimer também. Até ela, esclerose lateral amiotrófica. Tudo deriva daquele elemental criador e fecundador da vida desvirtuado, subvertido e agora reflete no mundo físico, gerando tudo isso, mais diabetes, pressão alta, uma infinidade de possibilidades aí. Cenas do próximo capítulo, aspectos do câncer em sua manifestação kármica, parte 3. Da mesma obra, em face de nos informardes que o câncer kármico é mais propriamente resultante de certo tipo de fluido tóxico que se produz na mente, magia mental, nas operações de magia mental, verbal, antifraterna e bruxaria praticadas contra o próximo no passado, pedimos que nos expliqueis por que motivo também ataca criaturas reconhecidamente santificadas pela sua bondade, ternura e resignação, como já temos testemunhado várias vezes. E eu testemunhei a minha sogra, um anjo de bondade, e parece que foi escrito para ela esta aula seguinte. Como já temos testemunhado várias vezes, isso não quererá dizer que a lei é atrapalhada e injusta, porque colhe em suas malhas tanto justo como injustos? E no caso da minha sogra, ele vai falar que além de ser o anjo de bondade, criar os seus próprios filhos, ainda adotou o filho alheio. Ele fala tudo isso aqui. Aliviou e limpou, porque ela programou a sua encarnação para isso e cumpriu com maestria, sem lamentação. Se os simples fatos de assumirmos bons propósitos e os realizarmos numa só existência fosse suficiente para extinguir a carga deletéria fluídica armazenada durante séculos ou milênios no perispírito, é evidente que, além de uma visível incongruência, um contrassenso na pedagogia sideral, as responsabilidades mais graves seriam resgatadas facilmente através de qualquer atitude pacífica, interesseira, para isso se conseguir, que foi o meu caso, e não colou, não deu certo. Mas o fato é que os próprios espíritos, em geral,
preparam-se no espaço para cumprir as suas expurgações mais severas, o caso da minha amada mãezinha e sogra, quando encarnados, e livrarem-se mais cedo da carga maligna que ainda lhes pesa na veste perispiritual. Então ela programou e cumpriu com maestria, como eu disse, além de criar os seus filhos, criava os dos outros. E se você chegasse na casa dela, chegava um mais outro, já tinha almoçado, tinha comida para você. Sempre fazia sobrando. Atendia, acolhia pessoas desconhecidas dentro da própria estrutura do lar, com filhas. Não media esforço. Um anjo de bondade. Por isso que hoje é o que é, um pássaro de luz. Então fica aí as reflexões, vou dar os recadinhos rápidos, e vai acumulando-se as perguntas desta, da anterior e da próxima, e quando retornaremos com uma live só para responder as perguntas de vocês acerca dessas 3 lives gravadas. Se você não adquiriu os nossos livros e ainda não nos convidou para palestrar, o nosso WhatsApp para você entrar em contato, não só para a aquisição dos livros, para nos convidar, mas também para tirar dúvidas acerca do projeto, do propósito e de outras situações, é 11 97444 0770. O que nos aguarda amanhã às 20 horas na série Meditação à Luz do Dia, na sua 3ª temporada, no programa 14. Respiração consciente, que cura. E na quarta-feira, na 5ª temporada de Exemplos Não Nos Faltam, no programa 18. Já está aproximando do final. A nova série já está gravada, a 6ª temporada. O programa 18 é o verdadeiro homem de bem. Lembra? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica. Pratica o quê? A lei de justiça, amor e caridade na maior pureza. Desde o mais ínfimo ser ao mais elevado astro, ele exercita o amor que compreende, a justiça que corrige e a caridade que salva, iluminando-se na ação. Na próxima quinta-feira, às 20h30. Segunda e quarta, às 20 horas. Quinta-feira, às 20h30, é a vez do Crispim Lúcio, de Jaraguá, Goiás, com mais um tema baseado nas obras de Carlos Torres Pastorino, Sabedoria do Evangelho, Esquema Eterno da Missão de Jesus. Uma aula magnífica. E no próximo domingo, a sequência, a parte 26 da nossa série O Sublime Viandante e o Mago Sideral. A próxima quinta-feira, dia 15, é a Adriana Rochas. 22, Alessandro e Valéria Marques. 29, o Leonardo Canto Patrocínio. Já passei o WhatsApp. Estamos pedindo a você, quem por acaso gravou a primeira entrevista, porque ela foi exibida ao vivo, depois foi reprisada. Então ela foi nesse horário, nem lembro agora direito se foi ao vivo ou gravada, mas para nós ela foi gravada dia 27 de maio de fevereiro de 2005. Então, se foi gravada, na sequência ela foi exibida. Então, lembra aí o mês de fevereiro ou março de 2005. Se você tiver, te daremos um livro de presente em troca da gravação para o nosso acervo, e o WhatsApp é o mesmo que citamos, para você entrar em contato. Desde já agradecemos imensamente.
Na próxima sexta-feira, às 20 horas, aqui em nosso canal do YouTube, que já passou de 38.600 inscritos, falta a sua inscrição. E para o vídeo adquirir relevância, além da sua inscrição, você curtir, você comentar, compartilhar e convidar mais alguém para fazê-lo e também nos seguindo em nossas demais redes sociais. O tema: a coragem da fé. Onde proferimos a palestra? No Centro Espírita Humberto de Campos de Vitória da Conquista, uma palestra online, que, por sinal, foi o primeiro centro espírita que palestramos fora do nosso meio em 2007, convidado por nossa irmã Januária, que já está na pátria espiritual, e financeiramente bancada pelo nosso irmão Arville, que é um construtor civil. A gratidão eterna a Januária, a ele e aos irmãos Humberto de Campos. Fazia-se um evento da própria casa, dando oportunidade a outra casa para participar do evento. E a outra casa era gerenciada pela nossa irmã Aurora, a quem agradecemos imensamente. Palestramos lá e depois no evento dessa Semana Espírita no Humberto de Campos, nesse evento grandioso. E depois, aí voltamos à Bahia, acho que é o estado que nós mais palestramos. A quantidade de cidades já passou, parece que de 50 cidades diferentes que palestramos nesse estado. No sábado próximo, às 10 da manhã, da série Ramatiz, a quarta parte, já editada, sem agenda, sem nada, tudo bonitinho para você. Fica mais prático você assistir ou reassistir e compartilhar. E das 16 às 18 horas, horário de Mato Grosso do Sul, na Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, na rua Michel Tomé 294, Jardim Santo André, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Brasil, o estudo presencial do Espírito do Espiritismo. E às 20 horas, a participação online da nossa pessoa, a convite do Centro Espírita Humberto de Campos, de Vitória da Conquista. Agora é outro tema, não é mais a coragem da fé, porque foi 2 palestras online que fizemos, que pelo menos que gravamos, parece que foi 3 convites. 2 foram gravados. E o tema agora é a virtude. Às 20 horas será exibido no canal Despertar da Consciência, às 20 horas da terça-feira, será exibido aqui em nosso canal a segunda parte do estudo da apresentação de nosso segundo livro, lá no grupo Tempo de Despertar o Ser, MEFA, com Adriana Rochas, Dona Miriam, Marcelo, Euripides, Luiz Gonçalves e os nossos internautas. E às 21 horas, o Davi Ascenso reprisa o que acontece aqui nos domingos, no canal Programa Espiritismo e Vida. Até julho já está programado essas reprises. Espero que ele dê continuidade e desde já agradecemos infinitamente. O nosso próximo estudo no Telegram é na sexta-feira, dia 23, às 20 horas. Mudou o dia e o horário por conta do estudo no sábado na Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, que ainda não consigo fisicamente estar em 2 lugares. Espiritualmente a gente consegue. E nós estamos estudando a frase de impacto, a segunda frase da página 5 do primeiro livro, e com o respaldo do estudo das páginas 307 a 309, já estamos na 308. Pode-se medir a excelência de uma ideia pela força das resistências que a mesma provoca. E o estudo é transmitido pelo Telegram, pelo Space do X
e pelo nosso canal no YouTube também. E todos os sábados, às 8 horas da manhã, às 14 horas e às 20 horas, na Rádio Portal da Luz, entra lá, radioportaldaluz.com.br e assista às reprises dos programas que fizemos. À época foram 14 anos de programas na Rede Boa Nova de Rádio de Guarulhos, São Paulo, da Fundação Espírita André Luiz. E na TV Mundo Maior, 12 anos de programa também da mesma instituição. E os da rádio está reprisando. E a série que está reprisando é Amor e Evolução, parte 2. São 2 séries com o mesmo tema, uma mais informação, mais teórica, e a outra mais prática. E essa que está passando é mais prática, mais exercícios de visualização. Abraços de luz e paz, gratidão infinita a Aline Gonçalves, a Vilma Camargos, a vocês, netespectadores, empresas e emissoras parceiras, corações solidários e fraternos. Não sei se tem a agenda presencial, que eu já estou mais perdido, mas ainda tem um pouquinho de agenda presencial, então fica na voz do nosso amado filho Max, diretamente da Alemanha, especial para você. Até já. Namastê. Palestra presencial com Sebastião Camargo. Quando? Segunda-feira, dia 5 de maio de 2025, às 19h30. Onde? Tietê, São Paulo. Local: Grupo Kardecista Missionários da Luz. Endereço: Rua Joaquim de Paula, 75, Paraíso. Tema: Evangelho na Ação. Responsável: Marco Aurélio. Palestra presencial com Sebastião Camargo. Quando? Terça-feira, dia 6 de maio de 2025, às 20 horas. Onde? Cerquilho, São Paulo. Local: Casa Espírita Allan Kardec, Rua Ceará, 448, Parque Alvorada. Tema: Sou o que penso e vivo o que falo. Responsável: Pedro Gavioli. Palestra presencial com Sebastião Camargo. Quando? Quarta-feira, dia 7 de maio de 2025, às 20 horas. Onde? Campinas, São Paulo. Local: Seara Espírita Joana de Ângeles. Endereço: Rua Dr. João Keating, número 107, Bairro Novo, Botafogo. Tema: O amor é a alma da vida. Responsável: Maura. Palestra presencial com Sebastião Camargo. Quando? Quinta-feira, dia 8 de maio de 2025, às 20 horas. Onde? São Bernardo do Campo, São Paulo. Local: Grupo de Estudos Espírita Lírio Branco. Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 527, Centro. Tema: Quem cura quem? Responsável: Luciana. Quinta vivência: O despertar da consciência. Do dia 1 a 3 de agosto de 2025, começando no dia 1 às 18 horas e terminando no dia 3 às 12 horas. Onde? Olímpia, São Paulo. Tema geral: Viagem no Tempo. Local: Fazenda Capituva. Contato: DDD 18 99720 1184. Elizabeth Henrique. DDD 14 98226 0019. Lúcia Parra. DDD 17 98169 9889. Isabel. Palestrantes: Sebastião Camargo, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Carmen Lúcia Dalano, São Paulo. Crispim Lúcio, Jaraguá, Goiás. Marcelo Marques, São Paulo. Namastê.